para matar os desobedientes, aqueles que levantaram a contenda, aqueles que incentivaram a fazer o touro de ouro. Vocês estão entendendo? Deus não tolera a desobediência, Deus não tolera o pecado, Deus não tolera, né? Aí nesses dias eu dizia para o irmão: irmãos, as pessoas às vezes dizem, Jesus é bonzinho, Jesus é amor. Não, Jesus é justiça. Jesus é justiça. Sabe o que é justiça? A gente vai pagar pelos nossos erros. Isso chama-se justiça. Então nós precisamos desse cuidado, tá bom? Eu quero trazer para vocês nesta noite, liga ali para mim, galera. Quero trazer para vocês nesta noite, irmãos, um estudo de algo que Deus deu para nós através da palavra dele, e nós vamos falar hoje da Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança, irmãos? O que foi? Qual é a representação da Arca da Aliança? Quem é a Arca da Aliança hoje? Manos, aonde está a Arca da Aliança? Ninguém sabe. Mas lá no deserto, a Arca da Aliança, irmãos, ela é a real presença de Deus para o seu povo. Pegue as suas Bíblias, nós vamos discernir, né? Nós vamos falar da Arca da Aliança, né? Queridos, o que significa uma aliança? Significa uma união, uma comunhão, um ato de responsabilidade. Isso que eu tenho aqui no meu dedo é uma aliança. E esta aliança, ela significa que eu sou casado com alguém, com a minha esposa. Significa que eu tenho um compromisso com ela, né? E quando a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir esse compromisso. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, nós entregamos a vida para Ele, nós aceitamos os ensinamentos, nós estamos fazendo uma aliança. A Arca da Aliança, como nós conhecemos, é algo tremendo. Os irmãos vão chegando. E é isso que eu quero falar para você. Se você puder anotar, vai ser maravilhoso esse estudo. Então, nós estamos pregando uma palavra de Deus para a sua vida. Esta palavra, irmãos, não é do pastor. Está tudo embutido no estudo da palavra. E a Bíblia Sagrada, ela não foi inspirada por brasileiros, nem por americanos, nem pelos europeus, mas simplesmente Deus escolheu um homem, e daquele homem fez uma nação, e para aquele homem Deus fez uma promessa, que a descendência dele seria incontável como os grãos de areia na praia do mar, ou como as estrelas do céu. Então quando o anjo fala com Abraão, diz: Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus e conte as estrelas. Amém? Aí Abraão, eu fico imaginando Abraão sai para fora da tenda, olha para cima e começa a contar 1, 2, 3, olha que Abraão, aí chega um momento que é incontável, e a promessa de Deus para Abraão é incontável, a tua descendência é incontável como as estrelas dos céus. Deus tem bênção para aqueles que sabem esperar o tempo oportuno. Logicamente que Abraão, ele não viu realizar essa promessa na sua vida, mas a sua descendência, através do neto de Abraão, Jacó, é que começa a nação de Israel. E a nação de Israel, ela é gerada num primeiro momento em Canaã, mas depois vai para o Egito, e lá no Egito explode a descendência. 430 anos depois, a descendência de Abraão já não era não era 70 como eles entraram no Egito, mas eram 3 milhões de pessoas descendentes de Abraão, saindo do Egito, da terra da escravidão, para a terra da promessa. Amém? Às vezes você fica um tempo dizendo assim: poxa, um dia eu recebi, Deus falou comigo através do irmão, e as coisas não acontecem. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. O meu tempo da promessa que Deus fez para mim
Ainda não aconteceu. Talvez a sua promessa não tenha acontecido. Por quê? Porque há um tempo. Há um tempo pré-determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Querido, então Deus prepara tudo na terra que não era a terra do povo de Deus. Deus preparou lá dentro do Egito um homem chamado Moisés. Lembra Moisés? Moisés é muito sábio. Por quê? Porque Moisés foi criado pelos egípcios, ele teve estudo, ele teve os melhores professores. O Egito era o centro nervoso do universo, era a nação número 1, era o poder econômico mundial, era o poder econômico também militar e também financeiro. E Moisés foi criado dentro dessa estrutura farta de conhecimento, de grandeza, porém, Deus tinha uma missão grande com Moisés, assim como Deus tinha uma missão com a minha vida, e Deus tem uma missão com cada um de vocês. E é Moisés que recebe de Deus a visão, no Monte Horebe. Moisés, por que Moisés fica 40 dias em jejum? Moisés não come, Moisés não bebe, Moisés fica somente na presença de Deus. Queridos, porque quando nós jejuamos 24 horas, no outro dia nós estamos com fome. Moisés jejuou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, 40 dias. Quando Moisés desce do monte, os cabelos deles estavam brancos, a sua face, ela transmitia luz. Por quê? Porque Moisés, ele sai do estado natural e ele entra num estado espiritual. Amém? Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos o conhecimento, a presença de Deus nas nossas vidas, nós saímos do mundo natural e entramos no mundo espiritual. Mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos colocar na presença de Deus com muito jejum e muita oração. Nós só vamos ter o Espírito Santo de Deus ativo dentro da nossa vida quando nós entendermos que nós precisamos jejuar, que nós precisamos largar as coisas que o mundo tem nos oferecido e nós nos entregarmos a Deus. Deus tinha intimidade com Abraão, com Isaac, com Jacó, e agora vejo Moisés, irmãos. E Deus levanta Arão para ser o companheiro, irmão de Moisés, para ser o sumo sacerdote. Mas o diálogo era com Moisés. O diálogo era com esse homem que teve que fugir do Egito para não ser assassinado. Mas a fuga de Moisés foi a preparação. Deus permitiu que ele fosse perseguido, que ele fugisse para um lugar distante para Deus preparar ele. E quando Moisés estava pronto, Deus chama ele. Como é que Deus chamou Moisés? Quando Moisés olha para uma árvore chamada sarça, segundo a palavra de Deus. E aquela árvore queimava, ardia em chamas, mas os galhos, as folhas não queimaram. E Moisés foi indo. E quando ele chega, segundo o Êxodo, Moisés chega próximo daquela árvore. Ele ouve uma voz que diz: Ei Moisés, tira as tuas sandálias, porque a terra onde você pisa é santa. Amém? Você imagina quando você ouve uma voz, e você sabe que você está sozinho, e você sabe e sente quem está falando. Querido, ali começava a história de Moisés com Deus. Aleluia! Ali começou a intimidade de Moisés com Deus. Ali começou Moisés a obedecer o Deus que ele não conhecia, mas era o Deus do seu povo. Era o Deus que iria libertar o seu povo. Era o Deus que iria levantá-lo como o maior líder de Israel do época antiga, foi Moisés, porque ele liderou a libertação do povo do Egito. Moisés, ele é comparado a Jesus pelos milagres que ele fazia. Porque os 10
as 10 pragas do Egito, estava ali Arão executando, mas Moisés é quem dava e comunicava com Deus. Estão entendendo? A intimidade com Deus é assim. Deus mandou Moisés no monte fazer muitas coisas, mas eu quero falar de uma visão de Moisés. E através da visão de Moisés, ele mandou construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do seu povo. Peguem suas Bíblias, vocês vão me ajudar. Quem é que lê para mim Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, segundo a palavra de Deus? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Leia alto em alta voz para mim, por favor, meu irmão Sérgio. Assim diz o Senhor dos Senhores: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, e de todas as cidades que estão ao seu redor. Amém. Glória a Deus. Jerusalém, queridos, Jerusalém está no centro do mundo, no centro da terra. Israel é o centro da terra. Pastor, ela fica exatamente no centro. Eu não estou te falando de uma forma geográfica, mas eu estou te falando de uma forma espiritual, né? Porque foi de lá que surgiu o maior de todos, Jesus. Foi de lá e daquela região, queridos, que surgiu Abraão, que surgiu Isaac, Jacó, Davi, Jesus e Moisés. Vai para aquela região. Então, a palavra Arca da Aliança, no hebraico quer dizer Aron HaKodesh. Aron HaKodesh. Esta é a palavra da Arca da Aliança em hebraico, que quer dizer Aron da Aliança HaKodesh. Queridos, então o planeta Terra, todas as nações estão direcionadas para Israel. Sabe por quê? Porque lá, irmãos, Deus deu a palavra para o homem. Todos os profetas, ou eles estavam profetizando em Judá, ou eles estavam profetizando em Israel. Vamos entender como assim? Porque o reino do sul era Judá e Benjamim, e o reino do norte era as demais tribos de Israel. Jerusalém, capital de Judá, e Samaria, capital das 10 tribos do norte. Queridos, é bom entender, é bom compreender essa grandeza das coisas de Deus. E a Arca da Aliança, ela é a representação daquilo que tem nos céus. E é o lugar onde Deus se manifestou poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Deus se manifesta poderosamente. Então, queridos, entende-se que esta remota informação das Escrituras testifica Israel não apenas como capital espiritual do mundo, mas também do ponto de vista geográfico. Ela está muito bem localizada. Pode-se notar a veracidade da informação constatando isso no mapa mundi. Mas o que realmente torna essa afirmação incrível é que Ezequiel não possuía um desses mapas nas mãos quando profetizou que Israel é o centro do mundo com tamanha exatidão, conforme o irmão Sérgio leu ali no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. E eu quero ler aqui da Torá em português, que diz assim: assim diz Yahu Elohim, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, que é Jerusalém, coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Está vendo? Jerusalém, queridos, não tem um evangélico no mundo ou que não tenha vontade de conhecer a terra de onde veio Jesus. Eu tenho vontade de ir lá e não fui. A maioria não foi, poucos tiveram privilégio, que o irmão Moisés já esteve lá. Porque é um lugar espiritual. Há, com certeza, um clima espiritual quando você vai lá com este filme. Ali tem as terras onde aconteceram
os fatos bíblicos, desde Abraão até Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Então, Jerusalém é o centro de Israel, né? O hebraico, Jerusalém, Jerusalém. É bem fácil, né? Então, em Israel, emana-se a verdadeira luz para todo o globo terrestre, para toda a terra. Esta luz é a presença de Deus, é a luz que eu falo de uma forma natural de Jerusalém. Por que vocês acham que os árabes querem tomar Jerusalém dos judeus? Por que lá em Jerusalém tem o templo, as ruínas do templo, e do lado tem a mesquita de Omar, que é do povo árabe? E aí eles ali se odeiam. Existe uma divisória ali que os árabes não vão e os judeus não vão. Por quê? Existe essa divisão. Por quê? Porque eles brigam. Só que Deus deu aquela terra para o povo hebreu. Deu para o povo hebreu, para os descendentes de Abraão. O interessante é que o povo árabe também é descendente de Abraão. Aí nós precisamos voltar para trás e olhar quem era Ismael, filho de Agar, e quem é Isaac, né? Isaac é o filho legítimo, filho da promessa. Sarai, ela não entendeu e permitiu que Abraão fosse ter uma relação, homem com mulher, com a empregada, e nasce um filho, e nasce um problema. Eles não estavam debaixo do mandamento de Deus, porque Sara, ela não entendeu, nem Abraão entendeu, que ela iria ser mãe, ele iria ser pai. Não importava a idade, não importava o tempo. Somente quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, é que eles têm um filho legítimo, que é o filho que Deus prometeu. Sabe o que está acontecendo, irmão? Sabe o que aconteceu? É que nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Abraão é a resposta para os nossos questionamentos. Abraão viu uma empregada bonita, gostou, a esposa permitiu, ele foi lá, cometeu um adultério, nasce um filho. O filho não era um filho prometido por Deus. Depois Agar vai para o deserto, a criança vai morrer, o anjo aparece lá no deserto, faz vir água, ressuscita o menino, a mãe que estava morrendo de sede, mas a promessa é para Isaac. Espere o tempo de Deus na sua vida, espere o tempo de Isaac, para que você seja abençoado. Estão me entendendo? Espere o tempo de Isaac. Não queira trazer o Ismael para a sua vida, porque vai trazer problema. As guerras do Oriente Médio são por causa do povo de Ismael e por causa de Isaac. Só que a descendência de Ismael, hoje, as nações árabes são numericamente muito maior em número de nações e em número de povo. Só que a mão de Deus está sobre a nação de Israel. Entenderam? Ah, mas os judeus mataram Jesus, os judeus agora perderam a salvação. Onde está escrito na Bíblia? Aonde está escrito na Torá? Aonde está escrito nas Santas Escrituras? Não. Quem é que seguia Jesus? Quem é que era discípulo de Jesus? Quem é que aceitava Jesus? Quem é que era curado por Jesus? Eram os judeus. Mas quem matou Jesus foram os sacerdotes e o sumo sacerdote do templo. Esses mandaram matar. E o poder de Roma, que matou o soldado romano, os romanos mataram Jesus, enconchado com o sacerdócio do templo. Entenderam? Maria, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Simão não perseguiram Jesus. E havia 120 pessoas, depois que Jesus subiu aos céus no dia de Pentecostes. Eles seguiram Jesus.
eram fiéis seguidores de Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Quem fala isso está muito mal informado. A palavra não diz isso. A palavra é clara, né? Então, o assassinato de Jesus, a condenação de Jesus foi uma mentira, uma covardia, um ato ilegal, imoral. Por quê? Porque eles estavam perdendo poder e dinheiro. E Jesus não queria ser sacerdote do templo. Jesus veio para salvar você. Jesus veio para ser muito mais do que o homem pensava naquela época, né? Então, queridos, voltando aqui a Israel, quem lê para mim Isaías 49, versículo 6. Aleluias. Nós estamos falando da arca da aliança. A presença de Deus era manifestada lá no deserto e depois nas tribos de Israel pela arca da aliança. Isaías 49, 6. Aleluia. Pode ler. Diz ele: poupa seja o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornar os verdadeiros preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Amém. Então Israel, a nação de Israel, o templo, a religião, Jerusalém é para ser luz dos gentios. O que é luz? É para iluminar os nossos caminhos. É por isso que Davi escreve lá no Salmo 119, no versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? É a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus, versículo 5, 35. Não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Como nós vamos jurar por uma coisa que não é nossa, que nós não podemos? Nem por Israel. Tem gente que jura por toda coisa. Eu juro por isso, juro por aquilo, mas na verdade não está jurando pela verdade. Essa é a verdade, né? Aleluia, glória a Deus. O Salmo 125, versículo 2 diz assim: como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Eterno está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim Deus está ao redor de nós, do seu povo, ao redor de Jerusalém, do povo hebreu, para sempre. Esse desde agora é de séculos atrás. Então faz muito tempo que Deus está ao redor dessa nação, né? Então, queridos, o centro de Jerusalém, o centro poderoso do mundo, é Jesus. Por sua vez, Jerusalém também possui uma parte central, o mais importante do ponto de vista da fé, que é o Monte Sião. Amém? O Monte Sião. E em hebraico quer dizer Tesion, né? Quer dizer Sião. Olha o que diz aí. Quem é que lê para mim Isaías capítulo 2, versículo 3? Isaías 2, versículo 3, por favor. Leia bem alto para que nós possamos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 2, versículo 3. Virão muitos povos e dirão: subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne ao meu caminho, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairão a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém? Olha o que o profeta profetiza aqui. Olha o que ele diz. É de Sião que sai o poder de Deus. A lei, a palavra, o ensinamento, a verdade, ela sai para o mundo inteiro, queridos. A palavra de Israel, ela vem para nós, para todos nós. Então, queridos, a Bíblia Sagrada, ela provém do povo hebreu. Nós estamos no cristianismo. O que é o cristianismo? É uma religião. A nossa igreja não é uma religião. A nossa denominação, ela não é uma religião. Ela é
uma denominação dentro do cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião. O hinduísmo, a religião dos hindus da Índia, é uma religião. O judaísmo, ela é uma religião, é uma das menores religiões do mundo. O shintoísmo, que é do Oriente, é uma religião. A religião universal da China é uma religião. Estão entendendo? Então, igreja tal não é religião. É igrejas que estão dentro do cristianismo. O Brasil, 95% é cristianismo. Ah, pastor, mas os católicos não são uma religião. Não, o cristianismo é uma religião. A igreja católica diz que é uma religião, mas ela está dentro do cristianismo. A Assembleia de Deus, nós da Assembleia de Deus não somos uma religião. Nós não somos uma religião. Nós somos um segmento evangélico. Estão me entendendo? O que é uma religião? Cristianismo é uma religião. Eu sou cristão. Cristão é aquele que segue os mandamentos de Jesus Cristo. Aí você vai dizer, mas eu sou de tal igreja, eu não concordo com a igreja tal, o problema é seu. Mas você prega Jesus, você é cristianismo, está dentro do cristianismo. A não ser que você seja judeu e participe do judaísmo. A não ser que você seja hindu e participe do hinduísmo. E assim tem muitas religiões no mundo que você não conhece. Mas a maior de todas elas é o cristianismo. O Islã é uma outra grande religião que está em grande parte do mundo, principalmente no Oriente. O islamismo é uma religião. Estão me entendendo, irmãos? E o cristianismo é a maior de todas. E eu espero que continue sendo. Né? Mas a nossa raiz, é o judaísmo. Nós nascemos de lá. Nós estávamos, queridos, sem o judaísmo, não existe cristianismo. Se não existisse o judaísmo, o cristianismo não existia. Porque o cristianismo veio de um judeu da tribo de Judá chamado Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada foi escrita pelos judeus. Estão me entendendo? Então mas nós somos enxertados na salvação de Yeshua. Por quê? Porque a árvore é Israel. Nós brasileiros, nós somos enxertados na salvação de Jesus. Nós somos enxertados porque nós precisamos nos entregar a Ele. Porque nós precisamos da palavra dEle. E nós precisamos do ensinamento deles. Quem foi Moisés? Quem foi Josué? Quem escreveu Juízes? Quem escreveu Ruth? Quem escreveu 1 e 2 Samuel? Quem escreveu 1 e 2 Reis? Quem escreveu o livro de Salmos? Quem escreve o Novo Testamento? Judeus. A palavra provém de lá. Então, a Arca da Aliança é algo tremendo que Deus deu para Moisés, e nós já vamos chegar lá. Olha o que diz aqui, ó. Por incrível que pareça, no cume do Monte Sião, bem na parte central, está o lugar apontado por Elohim, por Deus, para fazer habitar o seu nome. O Beit Hamikadesh, que é o Monte Sião. Queridos, nós ouvimos a palavra de Deus, e o Eterno apareceu na noite a Salomão. Ele disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifícios. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aonde que era, queridos? Aonde que era feita a oração? No templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Os ouvidos de Deus estavam virados para aquele lugar. Os olhos de Deus estavam dirigidos para aquele lugar. Deus estava atento à oração que se fizesse naquele lugar. E quando Deus recebe dos homens da parte de Salomão,
que o templo havia sido construído. Era o dia da inauguração do templo. Foram matados centenas de animais para sacrifício. Estavam todas as tribos ao redor do templo. No pátio do templo estava Salomão num lugar elevado. Quando Salomão dobra os joelhos e começa a orar e consagrar o templo. Ouçam, a Bíblia diz que o templo se encheu da glória de fumaça da presença de Deus, que os sacerdotes que estavam lá não resistiram, saíram para fora. Por quê? Porque Deus estava naquele lugar e Deus recebeu aquela oração. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender. Olha aqui, é neste lugar onde os olhos de Deus está, é o coração, estão perpetuamente fixados os olhos de Deus, os ouvidos de Deus para aquele lugar. Ah, mas o templo foi destruído. Queridos, a muralha do templo, aonde os judeus vão todos os dias orar, aonde pessoas do mundo inteiro vão e querem ter uma oportunidade de orar na muralha do templo. É o centro de oração do universo, na atualidade, a muralha do templo. Não tem mais o templo. Tem as sinagogas, mas judeu, eles vão lá adorar a Deus lá na muralha do templo. Estão entendendo? Queridos, mas o templo santo, nós queremos falar do templo santo, também o centro do templo, em hebraico, eu quero falar da tenda do templo, aonde estava a arca da aliança. Nós conhecemos que lá no deserto havia uma tenda, a arca ficava no centro desta tenda, deste espaço, chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E esta palavra, meus queridos, quer dizer no hebraico, uma palavra assim, Kadosh HaKodoshim. Kadosh HaKodoshim quer dizer templo santo dos santos. E a arca estava no centro daquele lugar. E o mesmo acontecia quando na construção do templo. Então, para o norte, 7 passos, para o sul, 7 passos, para o leste, 7 passos, e para o oeste, se não me engano, 7 passos. E a arca estava no centro daquele espaço considerado lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote tinha autorização de Deus, o Eterno, para entrar uma única vez no lugar santíssimo. Não poderia qualquer sacerdote entrar naquele lugar. Primeiro, ele poderia entrar, mas ele nunca iria sair de lá vivo, porque Deus iria exterminar ele. Mas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da lei a entrar no lugar santíssimo. E conta a lenda que ele entrava com uma corda amarrada no pé, para que se ele tivesse pecado diante de Deus, que Deus se manifestava na arca. Ele morresse lá dentro, Deus condenava o pecador e ele só poderia ser puxado pela corda. Ninguém que entrasse ali sairia vivo. Mas o lugar santíssimo, a tenda, o tabernáculo, ele não era movido de lugar para lugar assim, mas com a permissão de Deus. Ele era desmontado, ele era levado, ele era montado, e ali se manifestava novamente o poder de Deus. Por quase 40 anos no deserto foi isso. Isso foi realizado. Depois, lá na terra prometida, no tempo das cabanas, havia o templo, o lugar santo, onde ficava a arca. Até séculos depois, quando Davi entendeu no seu coração fazer o templo, Deus não quis que Davi fizesse, construísse o templo e permitiu que Salomão fizesse. Aí eles fizeram o templo.
mas havia o lugar santíssimo, que era o lugar que só o sumo sacerdote entrava, e o lugar aonde ficava a arca da aliança. Amém, queridos? Amém. Estão entendendo? Hoje, muitas vezes, as pessoas vêm na igreja, não reverenciam a Deus, né? Esse lugar aqui é um lugar sagrado. Nós precisamos estar em comunhão com Deus para vir. Porque naquela época, se o sacerdote ou o levita entrasse naquele lugar e não estivesse em comunhão com Deus, ele morria ele mesmo, né? Havia reverência, obediência, submissão e medo. Então quem era sacerdote sabia que tinha que estar alinhavado com Deus. Sabe por quê que os filhos de Eli, Finéias e o outro irmão dele, agora me falha a memória, e eles morreram ali, Hófni e Finéias, porque eles estavam com a vida toda errada. E eles entraram onde eles não deveriam entrar. E Deus matou eles. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus de justiça, né? Muitos evangélicos fazem o que querem da vida lá no mundo, lá fora, não obedecem, mas um dia vão prestar conta. E nós precisamos ser o povo evangélico que obedece e que sabe que um dia nós vamos prestar conta. Aleluia! Seja fiel a Deus. É por isso que Malaquias escreve lá em 3:8 do seu livro: roubará o homem a Deus? O profeta faz isso, tu pode roubar a Deus, mas vai prestar conta para ele, né? E ele estava se falando das finanças, né? Queridos, então Kadosh HaKodeshim é o centro espiritual do Beit HaMikdash. Deixa eu falar em língua portuguesa. O Templo Santo também possui um centro que chamamos em língua hebraica de Kadosh HaKodeshim, que é o Santo dos Santos. Na parte central do Santo dos Santos, justamente dentro do Santo dos Santos, a 7 passos do norte, a 7 passos do sul, a 7 passos do oeste, a 7 passos do leste, estava a Aron HaKodesh, que é a Arca da Aliança, ou a Arca do Pacto, né? O utensílio mais sagrado no lugar mais santo de toda a nossa galáxia, onde Deus aparecia a Moshe, a Vim, que é Moisés. Deus aparecia para ele. Sabe como é que Deus se manifestava no sumo sacerdote, irmãos? E esse culto aqui, esse instrumento, a arca tinha mais ou menos isso aqui, ó, um pouquinho mais larga, tá? Ou no metro. Ela era quadrada, ela era, a essência dela, ela foi construída com madeiras de acácia, revestida de ouro, tinha 4 argolas, 2 de cada lado. Dentro das argolas era uma madeira, um cabo, né? Para que os sacerdotes carregassem a arca nos ombros, dos 2 lados, sustentado por aquelas argolas. Dentro da arca da aliança era guardado o cajado de Moisés. Aí Moisés já não existia mais. Era guardado as 2 tábuas da lei, as segundas tábuas da segunda vez que Moisés vai ao monte, no Monte Horebe, para trazer a lei. E uma representação do pão que caía todo dia lá no deserto, que era o maná que caía dos céus, dentro da Arca da Aliança. O maná significa Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A tábua da lei, as 2 tábuas de pedra, elas significam a palavra do Eterno, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos está toda a representação da lei, de uma forma bem concisa. O cajado de Moisés é o cajado que floresceu, é o cajado que se transformou em serpente, né? É o cajado que Moisés usou durante todo o tempo para dirigir, para caminhar com o povo de Deus. Amém? Então, queridos, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos entender. Mas, ainda no centro da Arca da Aliança, no interior da arca, estava
O mitzvot, que é os 10 mandamentos, que são os mandamentos, que é o mitzvot, que, por sinal, é a síntese dos 613 diretrizes contidas na Torá, que é o Pentateuco. Logo, o coração ou o centro dos 10 mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Isso está em Deuteronômio 6, versículo 5. E o próximo como a si mesmo, e está em Levítico 19, versículo 18. Então concluímos que o resumo de tudo é o amor. Entenderam? O resumo de tudo é o amor. Em hebraico é ahavá. 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 Queridos, Deus é amor, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. João 4:23. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Significa que Deus é amor. Os mandamentos de Deus são baseados no amor de Deus para com o homem. E é para ensinar o homem que deve amar o seu semelhante como a si mesmo. Queridos, Deus não fez o homem para matar o homem, para roubar o homem, para assassinar o homem, para fazer guerra com o homem. Deus fez o homem para que o homem caminhasse lado a lado, na amizade, lado a lado no trabalho, para viver uma vida em comunhão, né? Mas, infelizmente, o primeiro homem e a primeira mulher geraram um filho chamado Caim, depois um filho chamado Abel, e ali já houve confusão. Por quê? Porque Adão e Eva desobedeceram, e Satanás entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, Caim não matou Abel. Amém? Foi o primeiro homicídio, foi o primeiro crime, mas tudo resultado da desobediência. Por que desobediência? Porque Deus disse: olha, você pode comer, Adão, de todas as frutas que há no jardim, mas da árvore que está no centro do jardim, dela não comereis. Glória a Deus. Adão sabia, Eva aprendeu que também não devia, mas lá estava o diabo. Escute uma coisa, queridos, o diabo fica ali muitas vezes lá na esquina oferecendo uma coisa roubada, oferecendo uma droga, uma bebida. Querido, olha só, a cobra era um animal igual aos outros, mas foi usada pelo inimigo. Hoje ela é inimigo do homem. O homem pisa na cabeça dela e ela morde o calcanhar do homem. Pessoa chega assim: pastor, contar a história, irmão, a verdade é só uma, e ela tem que libertar. Muitas vezes as pessoas chegam a te contar uma história. Queridos, escuta o que você ouve, analisa e não opina, porque às vezes não é Deus que está falando. Então, Adão e Eva ouviu Satanás e caiu na conversa. Adão chega e fala com Eva e comete o mesmo pecado. E por causa do pecado, ali na frente, o filho mata outro filho. Que desgraça para aquela família. E aquele que matou, Deus colocou uma marca nele, que mandou ele embora. Vai viver a tua vida, que nós não te queremos mais. Ele teve que viver do suor do trabalho dele, Adão do suor do trabalho dele. Queridos, quando nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos da verdade. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos distanciamos da luz. Estamos indo para as trevas, Quanto mais pecado, mais na escuridão. Quanto mais pecado, mais na escuridão. Haverá um tempo que nós estaremos em completas trevas. Estou eu de novo na luz. Aleluias. Então, queridos, deixa eu ler aqui para você entender sobre a arca. O amor é a síntese dos 10 mandamentos, que por sua vez é o resumo dos 603 artigos da lei, da Torá. Essa lei aqui não é uma lei de punição, é uma lei de ensino, é uma lei de exortação, ela é uma lei de correção. As 2 tábuas dos 10 mandamentos, que são os mitvot, ficavam no centro da arca, da Aron HaKodesh, que ficava no centro da Kadosh HaKodoshim, que fica exatamente no centro do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, bem no centro.
7 passos para cá, para cá, para cá e para trás. Entenderam? Não era qualquer um, né, que podia tocar na Arca da Aliança. Eu jamais, nem sacerdote poderia ser da ordem da lei, porque tinha que ser levita. Os sacerdotes que nós representamos, queridos, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque no hebraico quer dizer Melqui, rei, Zedequi, justiça. É por isso que Melquisedeque é rei de justiça. Bem, olha o que diz aqui, continuando. O Santo dos Santos localizava-se como ponto principal no centro da Beit HaMikdash, que é o templo sagrado. E esse se encontrava no centro, né, do Monte Sião, que é o centro de Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração de Israel, e Israel é o centro de toda a terra. Entendeu? Deus, ele é perfeito. Uma coisa serve a outra, e a outra serve a tudo. Jerusalém. E Israel é o centro de toda a terra. Por que vocês acham que Israel, que se torna nação em 1948, mais precisamente no dia 14 de maio de 1948, e imediatamente 600 mil judeus vão para essa terra, e imediatamente as nações árabes se levantam, e 600 mil judeus, queridos, nem todos eram guerreiros, botaram a correr as nações árabes que foram lá tentar destruir. Eles recém estavam arrumando as suas roupas, suas casas, chegam os árabes ali fortemente armados, e Deus levanta eles do pó e bota a correr o inimigo. 1967, 9 nações, 5 avançam e 4 dão amparo bélico para destruir Israel. Israel se levanta e destrói o inimigo. 1973, na festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia sagrado, uma das 7 festas de Israel, o Egito aliado a palestinos e a mais 5 nações, e outras apoiando, inclusive a Rússia. Eles vão lá para pegar eles no dia que eles estão despreparados. E eles se levantam, saem do jejum, saem pelos fundos de Jerusalém, vão para o Egito, destroem o Egito, atacam o inimigo pelos 2 frontes, pela direita e pela esquerda, destrói os canhões, destrói os exércitos. E mais uma vez, Israel não é destruído. Queridos, humanamente olhando, não tem como uma nação com um povo desse tamanho, vem um aglomerado de nações fortemente armadas, e não consegue destruir aquele povo pequeno. É como se nós, a igreja nossa, com pouco povo hoje aqui, viesse o bairro inteiro tentar nos matar e nós vencer todos eles. É a mão de Deus, é o exército de Deus, é a glória de Deus. Deus tem compromisso com Israel, assim Deus tem compromisso contigo, porque nós entregamos as nossas vidas ao Filho dele, e ele tem compromisso com o Filho dele, porque o Filho dele diz: ele e o Pai, nós somos um, somos únicos, estamos no mesmo propósito, com a mesma verdade, irmão Júlio, para salvar todos nós. O prazer, diz a Bíblia Sagrada em Timóteo capítulo 4, que Deus deseja salvar a todos os homens. O desejo de Deus é que eu e você, todos nós, tenhamos conhecimento da verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Entenderam? E a Arca da Aliança, Arão HaKodesh, era o centro e a presença de Deus. Olha o que diz aqui: o utensílio mais sagrado para a fé judaica é Arão HaKodesh, a Arca do Testemunho, que infelizmente, apesar de muitos rumores, ninguém sabe aonde ela está. Dias atrás eu falei de uma reportagem de um americano, né, que disse que havia encontrado a Arca da Aliança. Essa informação, ela pode não ser verdadeira,
né? Isso lá nos anos 70, né? Quando o senhor White, Dr. White, ele disse, numa escavação ele encontrou a Arca da Aliança, ele conta toda uma história. Mas os cientistas, né, os homens das escavações que nós conhecemos, os doutores nesta área, eles não confiam nessa informação. Alguns teólogos defendem a tese de que a arca foi tomada aos céus baseando-se no Apocalipse 11:19, que diz, olha só o que diz Apocalipse 11:19, deixa eu ver aqui. Abriu-se o santuário de Elohim, que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Apocalipse 11:19. Queridos, nós precisamos entender que a arca de Moisés era a construção, a representação daquilo que tem nos céus. Logicamente, podemos compreender e entender que a arca da aliança não é a mesma. Porque se Deus deu a visão para Moisés, para que a arca fosse feita à semelhança daquela que está nos céus, logo a da terra não é a mesma, é uma cópia. É uma cópia daquilo que está nos céus. O único problema é que esta não é a arca da aliança feita por Moisés, mas o protótipo, o modelo para a fabricação da arca que conhecemos. Êxodo 26:30 diz: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte onde Moisés ficou 40 dias, 40 noites recebendo os mandamentos. Entenderam? Foi quando ele ficou sem comer, 40 dias, 40 noites. Queridos, você já fez jejum? Qual o tempo máximo de jejum que você fez? Quantos dias você conseguiu ficar sem comer? Um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias? Eu nunca fiz um jejum prolongado. Mas, queridos, tu está na presença de Deus, tu não vai querer comer, tu não vai querer beber água, você vai querer estar na presença de Deus. Chegou um momento em que a carne parou de funcionar e entrou o espírito de Moisés. E Moisés, quando desce do monte, ele desce refletindo luz, cabelo, rosto, ele já não era mais o mesmo. Depois que ele desceu do monte, Moisés nunca mais foi o mesmo, porque ele criou uma intimidade tão grande com Deus, uma autoridade tão grande com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Moisés, a partir dali, Moisés foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Moisés era homem, sim, mas outro igual a ele não se levantou em Israel, até agora no mundo inteiro, né? Para Moisés fabricar os utensílios da tenda sagrada, foi-lhe apresentado em visões maravilhosas os objetos. Moisés, assim como João, teve a honra de contemplar essas coisas grandiosas relacionadas ao templo. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Ora, o ponto principal do que estamos dizendo é esse: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Eterno fundou, e não o homem, né? Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, a arca da aliança está na terra, em algum lugar, né? Só que nós estamos vivendo os últimos tempos, e essa arca ela vai aparecer novamente, porque o tempo, o terceiro tempo, primeiro tempo de Salomão, segundo tempo de Herodes, e agora o terceiro tempo, que é o tempo onde vai manifestar o anticristo. Isso é profecia. Queridos, nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por período de dores. O que você acha que é o período que nós estamos vivendo? Período de dor, porque no Brasil foram mais de 600 mil mortos, e no mundo foram milhões de pessoas que morreram de uma única doença, e não parou a mortandade ainda.
E não se surpreenda se não vir coisa pior no futuro muito próximo, para morrer muito mais gente, para mais choro, mais lágrimas, mais desespero, mais briga, mais divisão, mais separação, porque o homem age assim. Aí Jesus vai vir, e vai vir buscar o seu povo, no dia do arrebatamento, conforme está lá, 1 Tessalonicenses 4, diz a palavra de Deus, que os mortos ressuscitarão, sairão das suas tumbas, e terão encontro com Jesus nos ares. Depois somente aqueles que estiverem salvos, vivos, mas de bem com Jesus, serão arrebatados, terão seus corpos glorificados e estarão com o Senhor Jesus para sempre. Queridos, mas quem não morreu com salvação vai ficar lá na tumba. O Espírito vai ficar debaixo do trono da glória. O vivo que estiver longe de Deus vai ficar para ver todo o mal que este mundo vai dar. Todas as doenças, todas as guerras, todos os acontecimentos proféticos, ele vai ver, e muitos vão se arrepender, porque conheciam a palavra, iam na igreja, mas não obedeciam. Isso não é só para nós, é para o mundo todo. Amém? Estão entendendo? Nós estamos falando da Arca da Aliança. Ei, glória! Então a arca que aparece em Apocalipse é a mesma que foi apresentada uma vez a Moshe no Monte Sinai, né? E lembrado que é Sinai. Hebreus 11:19 diz assim: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Quando Deus estava prestes a revelar a Moisés uma visão transcendental do templo, né? Do templo celeste, com todos os seus utensílios, Deus ordenou o mesmo a ficar 40 dias e 40 noites em jejum, para obter o nível máximo de santidade, obter uma elevação superior, isto é, separação para atingir o nível da plenitude dos anjos, ou seja, pois anjos não comem, não bebem, não dormem, não precisam usar banheiro, uma vez que os mesmos não pertencem à natureza humana. Moisés também teve que entrar em uma outra natureza, a divina, para compreender o que viria. Isto implica que deveria estar em espírito, pois a carne não compreende essas coisas, muito menos um homem natural, um homem carnal, suportaria estar na presença de Deus. Aí você pergunta para mim, Moisés ficou no monte cara a cara com Deus? Não. Moisés apenas ouvia a glória e obedecia. Porque quando Deus disse, Moisés, agora eu vou passar, mas te esconde na fenda da rocha. O que a Bíblia diz? Que Moisés entrou na fenda, baixou a cabeça e se escondeu. Aí quando Deus passou, né, a glória de Deus estava passando, Moisés deu só um espiadinho. Porque ninguém é digno de ver o rosto de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Homem nenhum, carne nenhuma. Por quê? Porque o homem é pecador. Moisés, por mais que estivesse, como nós vemos há pouco, em completa santidade, despojado de qualquer coisa do mundo natural, do prazer da carne, da vontade de comer, da vontade de beber, da vontade de dormir, ainda assim, Deus não permitiu que ele olhasse, né? Olhasse ali face a face. Não tem face a face com Deus. Ninguém vê a face de Deus e fica vivo para contar a história. Os homens que viram Jesus aí é uma outra situação. Então a Aron HaKodesh é uma obra exuberante e complexa em todos os seus detalhes, emanada da inteligência superior que é Deus, não desta esfera terrestre, mas da esfera celestial. Para se entender os vários simbolismos contidos na Aron HaKodesh, ou na Arca da Aliança, neste recipiente separado, incluía seu formato, tamanho, composição, geometria. É necessário que estejamos no Espírito, pois as revelações da Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo,
edificam diretamente a nossa alma. Nefesh. Nefesh. Eu falo as palavras aqui do original, do hebraico, porque muitas palavras que se falam em hebraico, elas têm uma dificuldade de nós escrever elas na língua portuguesa. Né? Assim como muitas palavras de uma outra língua, você não consegue uma tradução exata para a língua portuguesa. Né? A língua portuguesa é bem complexa. Né? Então, em Êxodo 25:10 diz: também fará uma arca de madeira de acácia. Eu não sei, né? Às vezes eu vejo aqui no Rio Grande carvão de acácia, mas essa acácia aqui é uma outra madeira do Oriente Médio. Né? Essa madeira é o que fizeram a caixa, a arca da aliança, porque a tampa da arca da aliança, em cima tinha 2 querubins de asas abertas, fechadas, com o rosto de homem, cujos olhos focavam para o centro da tampa da arca. E a tampa da arca, com os 2 querubins, nós conhecemos o nome dela como propiciatório. E no meio do propiciatório, Deus se manifestava ao sumo sacerdote numa pequena fagulha de fogo. Como Deus se manifestava para o sumo sacerdote dentro do lugar santíssimo, ali dentro do Santo dos Santos, numa fagulha de fogo, no centro da tampa da arca, no centro do propiciatório, bem aonde os olhos dos anjos focavam. Amém? Um Deus tão grande e se manifestava tão poderosamente numa fagulha de fogo. E como Deus é maravilhoso, né? E este mesmo Deus se manifesta dentro de cada um de nós através do seu Santo Espírito. Vocês viram como Deus é bom? Agora esta fagulha de fogo transforma em presença dele dentro de cada um de nós. Porque no dia de Pentecoste, que é o dia, a festa das semanas, a palavra Penta quer dizer 50 dias, da ressurreição de Jesus até a chegada do Espírito Santo, são 50 dias. Por isso, e aquele dia é chamado de Pentecostes, mais conhecido como festa das semanas. Deus desce, manda o seu Espírito. E a Bíblia diz que estávamos aproximadamente 120 pessoas reunidas no cenáculo, quando chega o Espírito Santo, e foram vistas línguas como de fogo que recaíram sobre cada um deles. E um vento forte e impetuoso, diz, que soprou naquele lugar. E a palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E a presença de Deus está em você, né? Então, a arca foi fabricada de madeira acácia, mas por que especificamente acácia e não outro tipo de madeira? Por exemplo, o cedro, que é muito mais fácil para o manuseio, e outras madeiras. A acácia é uma madeira nobre, porém muito retorcida, o que dificulta muito o trabalho artístico. Será que Deus não sabia disso? Claro que sim. É nesse detalhe que aprendemos uma verdade que nunca devemos esquecer. A arca simboliza o homem. Assim como a vaidosa acácia, o homem é de origem nobre, mas seus nós dificultam o trabalho do artesão. O pecado em nós também possibilita demasiadamente nesse verdadeiro escultor Jesus, pelo poder de seu Pai, Elohim, em nós. A linda e vaidosa acácia foi revestida por dentro e por fora com metal que é o símbolo da realeza, que é o ouro. Também, para que possamos comportar a presença de Deus, temos que estar revestidos do Espírito Santo. Então, a arca da aliança, para resistir à presença de Deus, para poder ser usada, ela foi revestida de ouro. E nós precisamos, para receber Jesus, estarmos revestidos, cheios do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo, ninguém recebe a graça de Deus. Ninguém. Não há ninguém que vem aqui na igreja mascando chiclete,
olhando para tudo que é lado e brincando no celular que vai receber a presença de Deus. Não. A presença de Deus é uma busca inconstante, não somente na igreja, mas em casa, na rua, no trabalho, na escola. Comunhão com Deus. Você pode estar batendo martelo na construção, no torninho, mas pode estar conectado com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Está dirigindo, está lá montando, desmontando o motor, como Moisés, mas em comunhão com Deus. As irmãs estão lá fazendo a comida, 11 horas da manhã, mas estão assim, glória a Deus, aleluia. Está deitado na cama, mas em comunhão com Deus. É isso. Nós precisamos estar, uma palavra moderna, conectados, ligados. Um grande exemplo. Continuando. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. No qual todo edifício foi bem ajustado, cresce para o templo santo no eterno, no qual também vós justamente sois edificados para a morada do Deus Altíssimo no Espírito Santo. Efésios 2, 21 e 22. Glória a Deus. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Entenderam? A palavra ruach, ou ruach, quer dizer Espírito. No hebraico. Então nós já vamos estar indo para o finalmente aqui da palavra, desse estudo bíblico que é grande, né? Nós não conseguimos falar da grandeza da Arca da Aliança. Queridos, a palavra de Deus também diz que a arca é o centro máximo da revelação de Elohim, que é Deus como nós conhecemos, concernente ao reino de Deus. Avinu, nosso Pai, que é Deus, Elohim Avinu, essa caixa da caça foi revestida em ouro 24 quilates por dentro e por fora. Em cima da arca, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, estavam 2 querubins alados, pesando cerca 32 quilos de ouro puro. Somente o que se gastou para fabricar, somado em dinheiro atual, chegaria a um volume de 2.740.000 reais. Hoje, com a inflação, nós poderemos ir mais ou menos 5 milhões de reais para fazer o anjo em ouro maciço. Entendeu? E por que Deus? Porque Deus não olha para aquilo que é importante para nós. O ouro é muito importante para nós, a riqueza é muito importante para nós, mas Deus não olha para isso, porque tudo pertence a Ele. O homem, quando morre, irmão, ele não pode levar riqueza, ele não pode levar sua casa, ele não pode levar o seu avião, o seu jatinho particular, ele não pode levar a sua aposentadoria, o seu dinheiro, ele não pode levar nem as suas vestes, porque nós somos pó e ao pó nós tornaremos. E se você for há 100 anos depois lá no cemitério, vai estar lá parte dos ossos e a roupa velha apodrecida vai estar lá. Significa que neste mundo nós nada levaremos. Glória a Deus. Mas a nossa alma, segundo a ciência, a psicologia, é onde fica guardado os nossos sentimentos, nossa sabedoria, o que nós aprendemos. Eu diria de uma forma mais simples, para quem entende internet e computador, o HD. Entenderam? Mas este corpo bonito, que você cuida e olha no espelho, porque ninguém que chega na frente do espelho não se acha bonito, né? Pentei o cabelo no lado, as irmãs, olha, vou ter que ir no instituto fazer meu cabelo, né? Irmãos, a nossa beleza física não vai entrar no céu, mas a beleza interior, espiritualidade, bondade, perseverança, alegria, espírito, intimidade com Deus, isso vai entrar no céu. Amém? Lá em Eclesiastes capítulo 2 diz que o espírito que Deus deu volta para Ele. Então eu tenho espírito, eu tenho alma, eu tenho um corpo,
Nós somos tricotômico. 3 coisas numa só: corpo, alma e espírito. Quando morre o corpo, a alma é obstrato, o espírito é obstrato. Digamos que o espírito é uma luz invisível aos olhos do homem. Essa luz volta para Deus. E tudo aquilo que nós somos, essa constituição de sabedoria, de conhecimento, de sentimento, isto, irmãos, é a alma. Na psicologia, né, nós temos 3 coisas assim, na área do conhecimento, né, do intelecto do homem. Né, aquilo que nós sabemos na hora, aquilo que nós recordamos de vez em quando, aquilo que nós esquecemos. Né? Então, quando nós olhamos para o nosso conhecimento, para a nossa mente, para a ciência, nós poderíamos dizer que nós temos o consciente, que é aquilo que nós estamos aqui consciente, ouvindo a palavra, nós estamos conscientes que nós estamos dentro de uma igreja, o subconsciente, que é aquilo que às vezes nós esquecemos, né? Às vezes nós não lembramos depois, mas não na hora, e o inconsciente é tipo aquilo que está guardado lá no baú, que nós não lembramos mais, mas que de vez em quando Deus dá uma mexida no baú e volta a nossa mente. Entenderam? Consciente, subconsciente e o inconsciente. Então, nós pegamos uma bacia d'água, botamos uma bolinha de isopor, a bola fica toda para fora da água. Então, isso é o consciente, né? Agora, se nós afundar a bola metade para dentro e metade para fora da água, seria mais ou menos o nosso subconsciente, metade para baixo da água, metade para cima. E o nosso inconsciente, nós afundamos a bolinha toda lá. Glória a Deus, aleluia. Só para você entender o que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Né? Queridos, e é Deus que faz tudo isso em nós. Toda a ciência, muitas vezes a ciência diz que Deus não existe, ela acaba concluindo que alguém fez tudo isso. E aí eu digo, não precisou estudar tanto para saber que é Deus. Né? Nós não precisamos virar cientista para ir para a universidade para entender Deus. Né? É logicamente que o teólogo, o estudante da religião, o cientista da religião, ele é um cientista da religião, então ele sabe que há um Criador de todas as coisas. Né? Então, isso que nós estamos passando para você faz parte desta ciência, da ciência da religião, da ciência do conhecimento, que é o conhecimento dado por Deus para mim, transmitir para você aquilo que é importante para o seu aprendizado, para que leve você até a salvação. Você pode dizer assim, mas por que eu quero saber da Arca da Aliança? Eu quero dizer para vocês que a Arca da Aliança é a presença de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia. Cadê a arca, pastor? Isso é em algum lugar. Mas para Moisés, para o povo hebreu, Deus se manifestava na arca. Né? E Deus continua se manifestando hoje em você. Porque a Bíblia trata você e eu como templo do Espírito Santo, não é verdade? A Bíblia trata eu e você como casa de Deus, morada do Altíssimo, habitação de Elohim, ou seja, do Deus Criador. Esses dias eu falei que Elohim é o Deus que pode todas as coisas. Elohim é o Deus plural, ou seja, que criou tudo, que fez tudo, que conhece tudo, que sabe tudo. Né? Nós falamos esses dias aqui de Jeová Jireh. Jeová Jireh é o Deus que provê todas as coisas. Nós falamos de Jeová Raá, o Deus que é o pastor das suas ovelhas. E nós falamos em Jeová Shalom, que é o Deus que nos traz a paz. Isso de uma forma bem simples para explicar para a igreja, que Deus, nós conhecemos Deus de várias formas, em cada momento da história do povo de Deus, nas Santas Escrituras, Deus se manifesta de uma forma, né? O Senhor é a minha bandeira. Então, quando o povo diz que a bandeira de Deus era Deus, eles falavam que Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Entendeu? Glória a Deus. A bandeira do Evangelho é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Queridos, outro dia, nós vamos falar mais da Arca da Aliança. Mas essa arca, irmãos, ela, no dia em que Moisés foi ao Monte Nebo, olhou para o outro lado do Jordão,
E Deus disse: sobe Moisés ao monte e olha para a terra, porque você não vai colocar os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Você trabalhou a vida inteira, Moisés lutou a vida inteira, sonhou a vida inteira de chegar e colocar os pés e atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Aí Deus fez lembrar que um dia Deus disse: Moisés, toca na pedra, para que da pedra saia água para matar a sede deste povo. Moisés estava indignado, porque aquele povo, a congregação de Israel, murmurou. Incomodou tanto Moisés, que Moisés chega ali com o cajado e dá uma cajadada na pedra. Aí o preço foi caro. Deus disse: Moisés, não pensa que eu te mandei. E isso custou a não entrada dele. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas quando Pedro, Tiago e João foram ao monte da transfiguração, juntamente com Jesus, haviam dois homens dentro de um lugar espiritual ali. Jesus entra naquele lugar. E Pedro, João e Tiago viram Jesus desfigurado, ali a imagem deles, né? Ali estava Moisés, né? E ali estava Elias, na terra prometida. Ou seja, de uma forma natural Moisés não foi, mas espiritual, segundo o entendimento bíblico, teológico, sim. Ainda Pedro diz assim: Jesus, vamos fazer uma barraca para Pedro, para nós, uma para o senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Ele não entendeu que o mundo espiritual não precisa de habitação terrena. O único que precisa e gosta e quer estar dentro do homem é o Espírito Santo. Ele te fez morada do Altíssimo. Você é o templo do Espírito Santo. Né? E a presença de Deus estava na Arca da Aliança. Né? Outro dia nós vamos dar continuidade sobre esse estudo, né? Sobre a Arca da Aliança. Mas nós compreendemos, amém? Que a Arca da Aliança é a representação dos céus, daquilo que tem nos céus. Tá bom? Deus mostrou para Moisés, e Deus não mostrou só a Arca da Aliança. Deus mostrou como é que teria que ser a tenda. Deus mostrou para Moisés como deveria de ser tudo, e a lei toda. E Moisés pegava barro, argila, e escrevia naquela tábua de pedra aquelas letrinhas, né? Aquela simbologia. E ali ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, segundo nosso conhecimento, nós chamamos de Pentateuco. A palavra penta aqui significa 5. A palavra em Atos capítulo 2, Pentecostes, significa 50 dias. Mas a Torá, ela contém apenas os 5 primeiros livros que nós temos nas Santas Escrituras. Amém? Com uma diferença, escrita no hebraico, né? De trás para frente. Então, a capa principal nossa, que é a primeira aqui, é a última deles lá, é o contrário, tá bom? Mas o Deus é o mesmo. Deus abençoe você que veio aqui na igreja nesta noite. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Espero que vocês tenham, queridos irmãos, aprendido. Alguém tem